cultura greco-romana na Bíblia. Existe, não existe? Pode ter uma possibilidade de ter ou não? Como que tá nos seus estudos aí? Fala um pouquinho. Bom, tem dois tipos de influência da cultura grega na Bíblia. Primeiro, na construção dos personagens. Isso é uma coisa. Outra influência na questão teológica. Como que influencia as mensagens, as cartas de Paulo, etc. Aí já é outro tipo de influência. Então, Chalvinho, eu vou começar falando do personagem, pode ser? Pode. Opa, tranquilo. Pode sim. Justino Mártir, eu estava até com o texto dele aqui, ele é um pai da igreja do 2º século. Ele é bem próximo ali dos acontecimentos. E o que acontece na época de Justino? As pessoas estavam rejeitando o cristianismo, dizendo que o cristianismo era uma religião que era cópia das religiões já existentes. Ou seja, era mais do mesmo, não tinha nada de original. Isso acontece também no 3º século, quando um filósofo pagão chamado Celso, ele escreve uma obra atacando o cristianismo. Aí Orígenes faz uma obra rebatendo Celso, né, Orígenes contra Celso, e só o que a gente sabe das críticas de Celso vem por Orígenes, porque o que Celso dizia era o mesmo que esse atacador do século anterior dizia, o cristianismo não tem nada de diferente da religião grego-romana, tá? Aí o que Orígenes faz? Justino, o Mártir. Ele escreve um texto chamado Apologia de Justino, que é onde ele quer defender os cristãos e a teologia cristã e mostrar que ela é superior à religião grego-romana. Só que a defesa de Justino, o Shaolin, ela parece a Chiquinha defendendo o Nhonho. Não sei se você já viu o Chaves. O Nhonho é gordo? Sim, e daí? É mais ou menos assim. Porque na defesa dele, olha o que ele diz aqui, só vou ler para vocês. Tranquilo. Isso aqui é do meu trabalho, tá, do meu e-book. Ele fala o seguinte, quando nós cristãos, dizemos que o verbo, que é Jesus, primeiro rebento de Deus, nasceu sem relação carnal, isto é, Jesus Cristo, nosso mestre, e que ele foi crucificado, morreu e depois ressuscitado, subiu ao céu, nós não falamos nada de novo que não se leve em conta os que se chamam os filhos de Zeus. O que Justino está falando aqui? Que o cristianismo não fala nada de diferente do que da mitologia grega. Quem são os filhos de Zeus? Zeus, na mitologia grega, ele é o pai dos deuses, né? Era o deus maior. E ele tinha muitos filhos com muitas histórias. Por exemplo, vamos começar com Hércules, né? Também chamado de Heracles. Olha como é que é a história de Hércules, o Shaolin. Hércules é quando Zeus, um belo dia, ele olha para os mortais, ele vê uma bela e jovem mortal. Eu não me lembro se é Alquimênides o nome dela, mas é algo parecido com isso. Aí, pintou um clima. Ele se apaixonou pela mortal, aí ele se traveste de ave, que é uma garça, um ganso, algo assim, e ele tem relações sexuais com essa mulher. Aí o que acontece? Essa mulher engravida, ela gera um semideus, que é Hércules, que é metade deus e metade homem. Esse Hércules tem 12 trabalhos, que é curioso, né? O número 12 também está em torno disso. E tem toda a parte da história dele, a tragédia, que ele mata a primeira esposa, os filhos, não sei o quê. Aí ele faz os trabalhos para pagar, até que no final ele é enganado por um centauro, e o centauro consegue matar ele com uma capa, que estava com um veneno poderoso ou algo do tipo. Não vou lembrar aqui de cabeça, eu tinha aquele esboço. Mas o centauro engana ele morre. Aí quando ele morre, o que Zeus faz? Zeus transforma ele num deus. Porque até então ele era meio deus, meio homem. Aí depois que ele morre, Deus leva ele para o Olimpo, que é a morada dos deuses lá no céu, na mitologia grega, é claro. E aí ele vira um deus que fica à direita do seu pai, que é Zeus, o pai principal. Lembra alguma história? Exatamente, lembra. A história de uma pomba, que é o próprio Deus que engravida uma jovem mortal. Deus da jovem mortal. Caraca, mano. Aí esse jovem, como é que os cristãos falam? É 100% homem, 100% Deus. Sim. Você sabe que a matemática não bate aí, né? Eita, não existe ninguém 200%. Não existe ninguém 200%. No máximo é 50%. Por exemplo, eu sou 50% mineiro, 50% paulista, por causa dos meus pais. Agora, 100% uma coisa e 100% outra, a matemática não fecha. A matemática já não coloca na mesma, né? Fica diferente. Sobre o greco-romano, né? Tem alguma referência de um Jesus possivelmente imposto pelo Império, algo assim? Ou o que você já pesquisou sobre isso? No Novo Testamento, existem muitas hipóteses para a origem dele, né? E essa hipótese que você está falando, essa hipótese é chamada da teoria flaviana. Ela começou com um escritor americano chamado Joseph Ettinger. Ele escreveu um livro chamado Messias do César.
O meu canal foi um dos primeiros que mostrou essa teoria aqui no meu canal, tá? Para quem não sabe. E hoje ela é difundida pelo canal chamado Multiversal Flaviana, que é do Francis, e tinha o Scania também. Aliás, os dois são meus amigos também, tá? Aliás, é bom você convidar eles também uma hora, Xavier, que eles têm muito conteúdo bom, viu? E o que acontece? Essa é uma hipótese. Quando eu falo hipótese, pessoal, é porque é o seguinte, porque o Novo Testamento, eu até queria falar sobre isso, por coincidência. Legal. O personagem que a gente tem ali chamado Jesus, ele é como se ele fosse uma amálgama de vários personagens diferentes. Ele não tem só dos flavianos. Ali você vai ter, que nem eu falei aqui, dos mitos gregos, Dionísio, Baco, Hércules, todos aqueles filhos de Zeus têm um ponto em comum com Jesus. Tanto que eu tenho um e-book aqui que eu fiz que é chamado Jesus antes de Jesus. Agora, não é só com esses personagens que ele tem pontos em comum. Ele tem em comum, por exemplo, com Krishna, que é o deus dos hindus, com Buda, tem várias coisas em comum com Buda, tem até frases inteiras. Ele vai ter em comum com Apolônio de Tiana, ele vai ter em comum com Zoroastro, ou Zaratrusta, professor Zarastruta, e uma renca de personagens, reais ou não, você vai encontrar pontos em comuns com Jesus, Mitra, e assim por diante. Tanto, o Mauricio, eu ia falar esses dias no vídeo, sobre isso, porque, por exemplo, Voltaire, não sei se você conhece o filósofo francês, ele chegou a escrever um livro onde ele falava que Jesus e o Evangelho foi criado por Filo de Alexandria, porque ele leu o trabalho de Filo, que ele falava de um logos, seria um demiurgo, né, uma coisa assim, e ele ficou tão impressionado com as semelhanças do logos com os evangelhos, que ele foi fazendo a associação e ele falou, foi Filo que escreveu o Evangelho. Já o Joseph Étigo, ele fez a mesma coisa, só que com a história dos judeus e guerra dos judeus, de Flávio José. Aí ele fala, foi Joséfo que escreveu o Evangelho. Agora, se você pegar o hinduísmo, você vai ter também uma história bem parecida, cara. Tanto que eu fazia parte de um grupo de judeus no Facebook, e nesse grupo tinha um judeu lá que ele estudava sânscrito, que é aquela linguagem dos hindus. Nossa, aí, legal. Cara, ele pegava os textos lá dos Vedas, Bhagavad Gita, Mahabharata, aqueles livros dos hindus, e ele colocava igualzinho da Bíblia. Ele traduzia do sânscrito para o português e provava, é a mesma coisa. Por exemplo, tem, acho que 9 Vedas hindus, acho que é 9, se eu não estou enganado, que eles falam assim, no princípio era Prajapati, e Prajapati era o verbo, e Krishna estava com o verbo. Não lembra o prólogo lá de João? Sim. É a mesma igualzinho. coisa. Igualzinho. Só que Filo de Alexandria, ele também defendia um logos, que é uma concepção platônica. Começa lá com Platão, Sócrates, outros filósofos gregos. Aí Filo de Alexandria, que era um judeu helenista, ele abraça essa concepção de logos, e aí ele acaba influenciando também o Novo Testamento, que começa em João lá com o logos, o verbo. Aí fica a pergunta, de onde que vem a influência real do personagem Jesus? Vem dos gregos, platônicos, ou será que vem dos hindus que tinham o mesmo conceito? Você notou como é difícil definir um conceito só? Exatamente, exatamente. Não que esses trabalhos não sejam bons, são bons, todos eles, recomendo que leiam e estudem. Mas é que tem pontos que convergem com outros trabalhos também. Por exemplo, eu tinha um professor, o professor José Alessandro Neves, não sei se você conhece, José Moreno agora. Conheço. Ele participou do meu canal numa live, quando eu conheci ele, e ele defendia na época que Jesus era inspirado no personagem Menahem dos Essênios. Ele fez essa live, está no meu canal até hoje, e ele, através dos estudos, ele ia provando que Menahem fez isso, o Novo Testamento fez isso. Então, você vê, eu posso pegar qualquer outro personagem assim, místico, ou divino, ou semideus, que eu vou encontrar N pontos em comum com Jesus. Agora, para bater o martelo é difícil. Eu gosto da teoria flaviana, eu acho que eles têm bastante pontos convergentes. Mas o personagem da Bíblia é tão confuso, cara, que ali você tem um leque de influências. E só para deixar claro também, tá? O Francis, ele também concorda com esse pensamento, tá? Uma vez eu ouvi ele falando que o testemunho flaviano, o trabalho que eles fazem, não é só o testemunho flaviano. Que Jesus, ele abrange também um pouco mais além disso, tá bom?